Pessoal, boa noite. Boa noite. Você que está em casa nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Aqui estamos reunidos mais uma vez numa noite agradável em que possamos assimilar aquilo que será tratado aqui hoje. Que os bons espíritos estejam conosco, nos intuindo, que todos vocês que estão aqui, vocês que estão aí na sua casa, também possam receber essa energia positiva, energia boa, de ânimo, para que nós possamos seguir em frente, apesar de todos os desafios que acontecem para cada um de nós. Não estamos isentos, nenhum de nós está isento de pequenos ou grandes percalços na nossa caminhada, faz parte. O que precisamos ter é a compreensão, compreendermos o porquê e o para que está ocorrendo aquilo. E aí, de acordo com a nossa compreensão, nós vamos mudando nosso modo de agir, aprendendo a fazer escolhas melhores. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo da doutrina espírita, que nós possamos sempre fazermos escolhas melhores, porque automaticamente boas escolhas terão como consequência resultados bons. Más escolhas terão consequências não muito boas. Isso faz parte, é lei. Não escapamos disso. Deus não castiga, Deus não perdoa. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos ocorre. Pensemos nisso. Hoje, o tema que eu trouxe para vocês, cultivando a gratidão. Eu gostaria de iniciar com uma frase de Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Ou seja, a gratidão é fundamental na nossa vida. É a gratidão que nos move, que vai ser o elo, que vai nos unir as coisas boas. É quando vamos aprender a tolerar, a entender, até chegar ao amor. Porque a gratidão move. Quando nós somos gratos, nós estamos movendo energias boas, nos aproximando aurindo, podemos dizer mais, a essência dos bons espíritos que estão nos rodeando, nos fortalecendo. Não nos preocupemos com a ingratidão. Isso, para vocês entenderem, eu sugiro que vocês leiam a questão 937 do Livro dos Espíritos e também no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 19. Vocês vão ver que a ingratidão não pode ser um obstáculo para que nós deixemos de ser gratos. Jamais. Precisamos, sim, continuarmos a sermos gratos. O verdadeiro cristão, ele agradece sempre. Sempre agradece. Mas aquele que não agradece, é problema dele, não nosso. Independente de recebermos a gratidão, o mais importante é que nós sejamos sempre gratos. Então é isso que a gente vai falar, isso. Vamos ver o que a ciência fala, já estudos aprofundados a respeito das consequências da gratidão. Vamos ver como que ela move certas situações que quando nós estamos angustiados, quando nós começamos a agradecer, a nossa ótica de vida vai mudando de uma forma fantástica. Que quando chega o final do dia, você fala, meu Deus, por que eu estava tão ruim no começo da manhã e de repente você sai para caminhar, você vai tranquilo, ordena seus pensamentos, você observa a natureza, observa pessoas, e você começa a ver, meu Deus, como somos egoístas, quanta coisa recebemos, e nós simplesmente reclamamos, e não agradecemos. Então, quando isso aí, você começa a mover energias boas, você vai estar em sintonia, vamos nos sintonizar com os bons espíritos, que têm afinidade conosco naquele momento que estamos canalizando a gratidão. Então, gente, já sabemos que
os momentos duros, difíceis, angustiosos que todos nós passamos, tem um lenitivo. Ao invés de recitar orações simplesmente com a boca, sem sentido nenhum, carreando 10, 20, 30, 50 mil vezes, lembre-se, agradeçam. Comece a agradecer. Pacifiquem o coração, respirando. Gente, essa energia que nós respiramos, chamada ar, é a essência do fluido cósmico universal, que quando nós inalamos, ela está energizando o nosso sangue, fazendo todo o trabalho do nosso corpo. É alimento espiritual. E nós agradecemos pelo ar, pelo nosso pulmão. Quantos estão aí nos respiradores? Quantos morreram afogados no seco pela pandemia, que não tinham o pulmão cheio, que não tinha mais essa flexibilização e morreram. E nós, ao invés de agradecermos, reclamamos: meu Deus, a comida está ruim, oh meu Deus, o ônibus, essa porcaria desse ônibus que não chega, o carro, e reclama do governo, reclama de... E aí? Vocês já notaram? Eu estou falando porque isso aí, nós, não são vocês, somos nós, precisamos nos policiarmos, nós. Então vamos. Então gratidão é muito mais do que você dizer obrigado. É muito mais que isso. Mas é uma forma que a gente encarar todos os dias, com leveza, com a plenitude dessa criação maravilhosa, onde tudo aquilo que o homem não criou, a beleza de uma flor, um pássaro maravilhoso, canoro, música, aquelas coisas mínimas, uma pequena pessoa que nos dá um sorriso, no momento de angústia seu, te dá um bom dia, aquele bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, do fundo da tua alma, aquilo que te faz um refrigério. E nós, na correria do dia a dia, na angústia do ter, eu preciso de dinheiro, eu preciso comprar para comprar. Esquecemos das pequenas coisas, das pequenininhas coisas que nos dão o combustível de viver bem. São essas pequenininhas coisas. É isso que nos move. Então a doença chegou, aí é um reflexo de outras existências, mas a maioria são reflexos de atitudes nossas que tomamos aqui. Mas se nós tomamos, vamos ter a hombridade de olhar para dentro de nós e verificar, antes de apontar o dedo para culpar alguém, olhar para dentro. Será que eu não dei alguma coisa? Eu não fui o causador desse desafio, dessa angústia que me chegou? Olhar firmemente para dentro, cobrança íntima. Isso é fundamental. Aí a gente vai, poxa, foi. Ora, nós sabemos o caminho. Errei, feri, fui ferido. O que precisa fazer? 3 coisinhas que estão lá no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Arrepender-se, expiar e reparar. Pronto. O arrependimento é fundamental. Mas o arrependimento só vale quando você fala assim: eu errei, estou dolorido por isso, o remorso me espiando, mas eu falo assim: eu me arrependi, vou reparar. E não faça mais a mesma coisa, aquele mesmo erro. Aí que está. Senão não adianta nada. Você faz, arrepende e quer que dê coisa. Você quer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Impossível. Não tem como. Você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Senão, não adianta nada. Então, aí que a gente vai. Então, a gente tem que entender o porquê da gratidão. O que é realmente. Então, não é só dizer obrigado, como eu disse há pouco. É muito mais, vai muito além do que isso. É agradecer, é aprender, principalmente aprender, e aprender a apreciar os pequenos gestos que eu falei há pouco. Pequenos gestos. Uma pessoa que te deu um lugar na fila, que fala, por favor, que bom,
E quando você dá o seu lugar para alguém na fila, pequenas coisas, e a pessoa te abre um sorriso, muito obrigada. Como é bom a gente ser útil a alguém. Olha quantas coisas nós podemos colocar no nosso dia a dia. Pequenas. Não se preocupe com aquelas grandes coisas, não. As pequenininhas. Vamos ver para dentro da família. Ah, meu filho está doente, mas se curou. Que bom! Graças a Deus. Está difícil? Está encarando uma doença incurável? Tá, mas vamos agradecer. Que aquela doença, talvez, para aquele familiar nosso, está sendo um refrigério para o espírito. Está sendo necessária para que ele possa liberar todas as negatividades e partir limpo. Mas nós precisamos ter forças, coragem para ajudá-lo, motivá-lo e nos motivarmos também. Porque ninguém escapa disso nesse mundo de expiação de provas. Mas então, como viver? Viver muito bem. Kardec nos explica lá no Evangelho. O homem no mundo, leiam lá. Vamos usufruir de tudo que o mundo tem. O suficiente, agradecendo sempre. Vamos nos preocupar agora mais em ser do que ter. Esse é o nosso objetivo. E aí a gente vai iluminando a nossa vida. Lembrem, a lei de causa e efeito. Quando nós canalizamos coisas negativas, falamos há pouco, o retorno é negativo, faz parte da lei. Mas quando nós carreamos coisas positivas, também as coisas boas vão começando a acontecer. Mas nós esperamos coisas fantásticas e não damos valor às pequenas coisas que recebemos no nosso dia a dia. É aí que pega. É aí que a gente vai entender que a gratidão é um ato de amor. E o maior ato de amor que Deus nos deu, que nós precisamos ser gratos, é a reencarnação. É quando limpa, não tem pena eterna. Se você não conseguiu se reequilibrar numa encarnação, você vai ter a oportunidade de voltar, quantas vezes se fizerem necessárias, para que você realmente compreenda e siga adiante. Então, é o primeiro ato de amor que Deus primeiro nos criou, e o segundo nos dá essa oportunidade. Então, gente, a existência nossa tem infinitas possibilidades de nós caminharmos. Então, o primeiro ato de gratidão nosso, ao invés de pedir, fazer promessas como se Deus fosse um mercador, me dá isso que eu te dou isso. Não existe isso. Comecem a agradecer. Antes de acontecer, às vezes, agradeça, como se já tivesse recebido. Você está colocando a energia todinha dos bons espíritos do universo, voltando para você. É a lei de causa e efeito, eu estou começando, e assim, devagarzinho, a gente vai vivendo um dia de cada vez, sem a ansiedade do futuro e sem a angústia do passado. Hoje é o dia mais importante. Hoje estamos aqui, você que está assistindo em casa. É um momento de reflexão. Como que estamos? Reclamando ou agradecendo? Não precisa responder. Responda para si mesmo. Então tem a grande diferença entre reclamar e agradecer. Todos nós podemos mudar essa sintonia. O que a reclamação vai trazer? Vai resolver o problema? É a pergunta, a primeira pergunta. Eu reclamando de tudo, xingando tudo, ficando mal-humorado, dando patada em todo mundo, vai resolver o quê? Primeira coisa. Não tem jeito. Então, quem só reclama está perdendo uma grande oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na nossa existência. Algo último. Por quê? Porque nós estamos gerando energias negativas. Cada vez que reclamamos algo, que jogamos no universo
os nossos pensamentos. Porque a reclamação não é só verbal, é mental também. Quanto mais nós jogamos negatividade, nós estamos atrapalhando. O que está acontecendo? Estamos, pela sintonia e afinidade, estamos recebendo também, nos ligando a forças negativas, a espíritos trevosos, que se alimentam da nossa negatividade, que colam em nós, e não é só um não, é legiões, que se dá o primeiro passo, vou para isso, eles bombardeiam e falam, vai mesmo, porque essa energia vai nos sustentar aqui, e aí entra aquele círculo vicioso. Então é momento de parar. Experimentem, quando começa a reclamar de tudo, parem um pouquinho. Pensem nas pequenininhas coisas que recebemos todos os dias. Pequenas coisas. Enumere para vocês verem quantas coisas necessitam de gratidão. Então a gratidão é a mola que vai nos dando cada vez mais força de irmos adiante. Então nós precisamos cultivar a gratidão. Então já sabemos, ato de amor, o primeiro, a Deus. O segundo ato de amor, que precisa gratidão aos nossos pais, sejam consanguíneos ou adotivos. Se for adotivo, aos dois. Porque é fundamental. A nossa vida só anda bem quando estamos reconciliados com nossos pais, independente de julgamento. Vejam lá, no item honrai pai e mãe do Evangelho segundo o Espiritismo. Não cabe aos filhos julgar os atos dos seus pais. Cabe honrá-los, amá-los, perdoá-los e agradecer. Por quê? A cada um segundo as suas obras. Se o pai abandonou, se a mãe abandonou, se o pai era ruim, se fez isso, problema deles. Mas eles, pela vontade deles, nós ganhamos um corpo. Tivemos a oportunidade de voltar. Eles nos deram. É um compromisso feito lá no mundo espiritual. Mas quantos compromissos são rompidos? Chega aqui e fala, eu não quero ter filho. A mulher fala, vai estragar meu corpo, tal, pronto, não vai ter filho. Aquilo que foi programado no mundo espiritual, de repente, perde todo o valor. Então nós temos que agradecer. Agradecer a vontade do espermatozoide do meu pai, se unir ao óvulo da minha mãe, e nos deu o corpo necessário para a minha caminhada nesta encarnação. Cada um de nós tem um corpo necessário. Não briguem com o seu corpo. É o necessário. É o que precisamos. Vamos agradecer então o corpo que temos. Quando a gente começa a agradecer o corpo que temos, nós estamos pacificando. Porque tem gente que briga e reclama do próprio corpo, do cabelo, da careca. É bobagem. Bobagem. Vamos trabalhar. É feio? Não interessa, é meu. Eu vou fazer o melhor possível. É gordo, é magro? Não interessa. Não interessa a raça, a cor da pele, nada. É o que nós necessitamos. Então, as coisas começam aí. A Deus, aos nossos pais, e vai chegando. As pequenas coisas. E a ciência está comprovadamente já nos auxiliando. Porque Kardec disse que se um dia a ciência comprovar que alguns dos postulados espíritas estão em desacordo com a ciência, ele quer que nós fiquemos com a ciência e corrija aquilo que está em desacordo. Então, podemos dizer que o Espiritismo é uma filosofia científica e uma ciência filosófica, com fundamentos na moral. É isso aí. Então, a ciência já comprova que quando nós agradecemos e nos sentimos gratos, o que acontece? Há uma descarga de dopamina que o cérebro, isso é científico, joga no nosso corpo,
que é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, humor e prazer. Então, aquilo ali é quando nós nos pacificamos, estamos tranquilos, estamos entendendo o conjunto daquilo que estamos vivenciando, nós nos acalmamos e automaticamente a dopamina vai dando aquele prazer. Então, olha aí as consequências físicas da gratidão, para a gente entender. E feito isso, a gente fica mais leve, mais satisfeito e vamos viver. Porque foi acionado um sistema de recompensa físico do nosso cérebro, automaticamente. Então, quando estiver angustiado, ansioso e está tudo ruim, para de rezar com a boca. Não resolve nada, nada. Pare. Respire. Acalme-se. Sente, aquiete-se. Num lugar que você escolhe o melhor lugar. Fique tranquilo. Respire fundo, profundamente. Comece esse trabalho. Lembre-se de Deus, do universo, essa coisa maravilhosa que nós temos ao lado. Lembre-se que nós não estamos condenados eternamente a um inferno, que nós temos, pelo um ato de amor da criação, nós temos a oportunidade sempre de nos recompormos na nossa caminhada evolutiva. 1, 2, milhares de vezes, não interessa. Lembrem-se, mesmo você não gostando, entre aspas, do seu pai e da sua mãe, agradeça a eles, porque você vai entender, sem julgamentos, que às vezes eles fizeram o melhor que eles tinham, por ignorância, por consequências outras que não sabemos da vida deles, e nós julgamos e condenamos eles, e isso aí nos atrapalha. E aí, nessa calma, nós vamos respirando, agradecendo aqui, pequenas coisinhas, e aí vai tendo os reflexos. E a ciência enumera alguns benefícios da gratidão que automaticamente traz o nosso corpo, vai vivenciar. Por exemplo, ficamos mais entusiasmados, otimistas e felizes. O otimismo é fundamental para vivermos bem. Porque quem é otimista não reclama, quem é pessimista reclama. Sempre está ruim. É aquele que vê o copo d'água na metade. O otimista fala que está quase cheio, e o pessimista fala que está quase vazio. É assim que funciona. Então, a gente tem que ser esse otimismo, e vamos ter mais energia, automaticamente, ir para frente, seguir adiante. Segundo, sistema imunológico se fortalece. Nesses tempos todos aí, de angústia, de todo mundo xingando, preocupado, ninguém, minimamente as pessoas agradeciam. Agradeciam, estou em casa, mas graças a Deus, obrigado Senhor, ainda tenho alimento. Obrigado que a Covid veio e me pegou, mas eu superei. Quanta coisa boa! E vamos nos fortalecendo. Então, sistema imunológico e gratidão. Não a gratidão da boca, o obrigado que você fala por obrigação, isso não existe. É gratidão mesmo. Essa energia boa que você joga. Segundo, pessoas cardíacas que têm pressão alta, quando passam a modificar seu modo de ser, de pensar, a pressão, a tendência é não subir mais, é se equilibrar, devagarzinho, tranquilo, naquele patamar que não vai ter picos mais. Reduz as queixas. Quando você mais agradece, tudo é consequência. Você fica melhor, você estando melhor, você vê o mundo com outros olhos, vai se queixar menos. Você se queixando menos, até mal-estar some. Porque muitas das coisas que refletem nosso corpo é o nosso pensamento, a nossa energia negativa que vai refletir no estômago, intestino e diabo mais. Então tem que pensar. Qualidade do sono melhora, não tenham dúvida disso. Vamos viver o dia de hoje, amanhã, vou viver amanhã. Mas será que eu vou viver amanhã? De repente, hoje eu deito e não levanto mais, já estou no mundo espiritual. Então por isso que é importante o hoje. Então, acordamos, você já viu quantas pessoas acordam de mau humor? Já acorda dando bom dia só se for para você.
já começa desse jeito. Gente, aonde estivemos quando estávamos dormindo? Qual foi a qualidade do nosso sono? Nos preparamos para dormir ou dormimos com ódio, com raiva, pensando em dinheiro e tudo aí? Nosso espírito está voando por lugares não muito bons. E acordamos com aquela energia negativa. E aí vai ser uma delícia o dia. Haja ferradura para dar coice. Não dá. E aí, quem é culpado? É Deus? É a pessoa de lá? É o companheiro, a companheira? É o filho? A mãe? Quem são os culpados? Não precisa responder, pensem. E as emoções tóxicas, né, praticamente, são eliminadas. O que são emoções tóxicas? Rancor, inveja, medo, raiva, tudo isso aí. Quando você está bem, você releva. Quando você está mal, aí diz que vingança é boa quando você come frio, né? Você põe na geladeira, né? Guarda lá. De vez em quando você tira e regaça. E aí, a pessoa que você está com raiva está vivendo as 1000 maravilhas. Se ele tiver um iate, então, se ele está viajando para Dubai, aí que você fica mais desganado ainda. E o que vai resolver? Quem que está levando? A gente. Então, feito isso, quando você agradece, até a vida social melhora. Você se torna uma pessoa afável, uma pessoa que as pessoas querem conversar. Porque nós conhecemos pessoas, ou até nós somos, e teimamos em não ver. Engraçado, eu cheguei aqui, todo mundo achou um serviço para ir, deixa sozinho, né? Quem será que esse povo, nossa, esse povo mal educado, mas será que não é eu o problema? O desmancha a rodinha, será que não sou eu? Então, quando você agradece, as coisas vão. As pessoas têm prazer de parar e conversar um pouquinho. Quando você dá atenção para o idoso, porque a gente vai ficando idoso, vai ficando jogado de lado, não sabe nada. E, gente, custa. São olha as pequenas coisas. Outra coisa, a pessoa otimista que vai bem, que coloca essa gratidão, chance zero de ficar depressiva. Porque a depressão nada mais do que um peso no passado, ou uma angústia do passado, uma falta de perdão, algo que mexeu, que você não concorda, não concordou, não se abriu com ninguém, engoliu aquilo, tornou-se uma pessoa triste e vai caminhando cada vez mais para o buraco. Quem é culpado? É Deus. Vamos procurar ajuda, gente, precisamos. Só evoluímos nos relacionamentos interpessoais. Ninguém evolui sozinho. A gente tem que pensar. Então, a pessoa vai ficar sozinha, às vezes, no momento, sem estar na solidão. Numa boa. Estou bem sozinho, não estou culpando ninguém. É diferente daquela solidão que a pessoa culpa todos por estar sozinho. Então, isso é a ciência comprovando. Então, o que nós precisamos fazer? Para cultivar a gratidão. Primeiro, apreciar os bons momentos. Pequenininhos, é o que eu disse há pouco. Um sorriso que me deu, um bom dia, uma boa tarde, a mocinha do caixa que nos atendeu bem, a fila do supermercado, que lá na atendente lá que fez, obrigado, uma palavra amiga que você está ali, você vê que a pessoa está triste, você dá uma brincadeirinha, pequenas coisas, gente. Vamos nos apegar às pequenas coisas do dia a dia. Então, a vida é cheia de detalhes mágicos. Detalhes mágicos. Precisamos dar valor a isso. A nossa pressa nessa rotina doida, esquecemos das pequenas coisas. O que adianta ter dinheiro? Muito dinheiro, se não temos a paz interior, gente? E aí, resolve. Trabalha feito doido, depois o dinheiro você vai gastar tudo com o médico. Grande vantagem, né? É aí que a gente tem que estar. Então, vamos agradecer, vamos apreciar os momentos, vamos cultivar o bem. O bem é muito importante, se fazer o bem, sem desejar nada em troca. Mesmo que a pessoa seja ingrata, não interessa. O problema é dela. Nós, cristãos, temos o dever de sermos gratos, mas não temos o direito de cobrar gratidão de quem quer que seja. Pensem nisso. É problema de cada um, mas nós sabemos que precisamos ser gratos, sem cobrar ingratidão. Então, a gentileza do dia a dia, fazendo bem, amizades, são pequenas coisicas que vale a pena.
sempre prestando atenção nos pequenos gestos, pequenas coisas. Em todo lugar, todo dia tem pequenos gestos, gente, que nós não valorizamos. Precisamos aprender a valorizar. Isso é fundamental para a gente. Um obrigado, uma palavrinha, pequenas coisinhas, mínimas. Nossa, você fica feliz. Olha, eu ajudei uma pessoa a atravessar a rua hoje, que estava em dúvida. Ela não me agradeceu nada, mas puxa, eu fui útil. Eu ouvi um colega meu que estava angustiado, triste, que ninguém queria ouvir, porque achava que ele é chato, mas eu parei e ouvi um pouquinho a história dele. E eu animei um pouquinho. Que coisa boa. Independente de ele agradecer ou não, eu fui útil a alguém. Não para soltar foguete, para todo mundo ver. Não, isso é bobagem. Eu fiz. E as energias, somos observados por uma multidão de invisíveis que estão vendo o que a gente está fazendo. Pensem nisso. Então, gente, precisamos ser altruístas, ou seja, a gratidão só funciona para dentro, mas nós precisamos colocá-la para fora também. Ajudar sempre, olhar o mundo ao nosso redor com outros olhos, sem cobrança, sem apontar o dedo, como se fôssemos perfeitos. E as dificuldades? Quer dizer que eu vou ser grato? Não vou ter dificuldade? Quem falou que não? O nosso mundo é de provas e expiações. Vão ter dificuldades, sim. Nós temos dívidas de outras existências que temos que quitar. Lá de 2000 anos atrás, sabemos. Vamos quitando. Vão acontecer dificuldades? Sim. O que nós precisamos? Sabedoria para encarar cada coisa, não ir no primeiro impulso. Cuidado com os impulsos. Os impulsos nos levam a tomar decisões erradas, que irão trazer consequências duras. Calma, pense, avalie. Quando uma coisa não sai como planejamos, o primeiro impulso é ter raiva, encontrar culpados, mas aí é a hora de pôr o pé no freio. Vamos parar. Não adianta gritar, ofender e vamos arrepender lá na frente. E vamos ter que quitar aquilo ali. Calma, precisamos aprender a ter calma. Então, gente, encerrando, a gratidão, ela tem um poder, olhem, atentem para isso, ela tem o poder de blindar as pessoas contra as dificuldades da vida. Blinda. Por quê? Porque nós vamos nos capacitar a entender, a compreender e verificar que aquilo ali, a primeira coisa que nós vamos fazer, não precisa nem olhar para trás, dá uma olhada de lado. Será que aquela dificuldade que nós passamos é a pior do mundo? Ou se tem alguém com outras dificuldades muito maiores do que a nossa e estão vivendo? E nós reclamando que o nosso problema é o maior de todos. Já pensamos nisso alguma vez? Olhamos para o lado? Vocês se lembram que no mundo, hoje nós aqui no Brasil, temos alimento, que temos tudo. Quantos bilhões de pessoas queriam estar no nosso lugar? Vestindo, tomando banho, alimentando, tendo amigos, tendo tudo. E aí? Então, gente, as pessoas gratas conseguem perdoar com mais facilidade. Porque o ódio não leva a nada. São menos narcisistas, não pensam só em si. Tornam-se pessoas mais generosas, automaticamente, sem forçar a barra, tranquilo. Isso aí, o que vai acontecer? Voltamos na ciência, vai refletir no nosso corpo. Então, tudo são vias de mão dupla, que a gente precisa entender. Então, gente, a vida nos oferece muito mais oportunidades para agradecer do que para reclamar. Pensem nisso, porque quando agradecemos, cultivando isso aí, nós estamos atraindo o que há de melhor para nós, automaticamente. Não precisa petitório, não. Pedir, fazer negócio com Deus, me dá isso que eu vou te dar isso. Acaba com isso.
Ele nos fez simples e ignorantes para que nós avançássemos, para que nós nos aproximemos dele através da nossa melhora. Quanto melhor ficamos, mais próximos estamos de Deus. Por conseguinte, mais próximos estamos da felicidade, tão almejada por nós nessa nossa caminhada. Então, encerrando, termino com Paulo: em tudo dai graças. Vamos colocar isso na nossa vida, para que possamos viver bem, tranquilos e serenos. Essa é a minha mensagem que eu trouxe, de otimismo, para que nós reciclemos como já disse Paulo, que nós matemos, entre aspas, o homem velho, que possa renascer todos os dias uma pessoa nova. O que é a pessoa nova? É aquela que vai devagarzinho, tirando as asperezas que carregamos, que trazemos da nossa bagagem espiritual, lá de trás. Vamos matar a inveja, o ódio e seguimos adiante. Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Agora nós vamos propiciar a todos, você que está em casa, o passe coletivo, as vibrações também. Você em casa também, coloque a sua jarra com água numa mesa. Sentem-se como todos aqui presentes estão sentados, bem calmos, respirando profundamente. Sintam a energia adentrando os pulmões, trazendo muita paz, harmonia. Nesse instante, a espiritualidade maior, aqui presente e também na sua casa, está nos proporcionando uma ducha de luz, uma ducha de energia, adentrando pelo alto da nossa cabeça, espalhando por todos os nossos órgãos, afastando as negatividades, propiciando o funcionamento normal do nosso corpo, todos os nossos órgãos. Estamos em paz, em harmonia, tudo funcionando em harmonia, espírito e corpo. Também nesse instante, as águas estão sendo fluidificadas. Nelas estão colocados os remédios necessários a cada um de nós, para que quando nós a ingerirmos, nos sintamos equilibrados, física, emocional e espiritualmente. E com essa energia boa aqui, nós vamos também transferir para os nossos lares essa energia, fazendo a asepsia de todos os cômodos das nossas casas, afastando possíveis influências espirituais, para que quando adentrarmos, nós possamos encontrar a paz que nos trará uma noite de sono tranquila, muito tranquila e reparadora. Que assim seja. Uma boa noite a todos e que Jesus esteja conosco durante toda essa semana. Que assim seja.